Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e ao lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo." Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos a Santa Missa, o encontro com Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje é de autoria de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Jesus Cristo saúda a comunidade. O evangelista João coloca os discípulos no primeiro dia da semana, o domingo, as portas fechadas, eles estão com medo, e Jesus rompe este medo, esta insegurança com o Shalom, a paz. Por duas vezes aparecem esta saudação de Jesus: "A paz esteja convosco." E depois Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Pentecostes vai acontecer, então, 50 dias após a morte e a ressurreição de Jesus. O fato de João colocar os discípulos já corrigidos pela força do Espírito Santo de Deus mostra uma certa urgência do testemunho dos discípulos. Soprar sobre eles o Espírito Santo de Deus dentro ainda deste contexto pascal mostra que o Espírito Santo de Deus é aquele que vem para lançar ao mundo a missão ensinada e iniciada por Jesus Cristo. Como bem diz a segunda leitura de hoje, a fé em Jesus Cristo, o testemunho dos discípulos é a vitória do mundo. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, Aquele que é agora anunciado por todos ao mundo. Ou seja, isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sopra sobre eles o Espírito Santo e mostra a urgência que o mundo tem para preencher-se da presença do ressuscitado. Quando aqui, a segunda leitura da carta de São João, ele diz, esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Pergunta a segunda leitura. Então, anunciar para o mundo é viver a sua fé, é praticar os mandamentos de Deus, é observar os mandamentos em todas as circunstâncias da vida. E diz bem a segunda leitura: os mandamentos não são pesados, não é uma cruz difícil para carregarmos. Os mandamentos de Deus ficaram para ser cumpridos, para serem vivenciados. E o exemplo deste testemunho está bem relatado na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. A comunidade vivia com harmonia, com paz, com amor, com partilha, com caridade. Diz Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura: ninguém considerava como próprias as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum. Modelo de comunidade, partilha, o maior testemunho da ressurreição de Jesus, da presença do ressuscitado entre nós, se concretiza, se vivencia pela partilha, pela caridade,
pela dignidade dos filhos de Deus que vivem a sua fé. Receber o Espírito Santo de Deus enviado por Jesus Cristo, do céu, que irá acontecer em Pentecostes, mas já neste domingo a igreja celebra para mostrar também que esta presença do Espírito Santo dinamiza a vida dos discípulos. Eles estão presos, fechados, com medo dos judeus, e de repente só o Espírito Santo de Deus abre os horizontes da vida, quando esta vida ela fica acuada, ela fica intimidada, ela fica coagida. Só a sabedoria do Espírito Santo de Deus dá novo sentido para uma vida que de repente está deprimida, está fechada, está reclusa pelas várias situações da vida. Então, viver a fé é vencer o mundo, colocar a fé em prol do bem do outro, colocar a vida como uma partilha para restaurar o mundo, restaurar o outro, partilhar as coisas, os bens, os dons, é fazer com que a presença do ressuscitado aconteça no mundo, assim como Jesus nos ensinou. Então, meus irmãos, no dia de hoje, neste domingo, procuremos então ouvir a palavra de Deus, vencer o mundo como um ato de fé, carregar então a vida, o testemunho, não como um peso, como uma obrigação, mas como uma necessidade. Viver a fé, vencendo as contradições do mundo, é viver a fé não como um peso. Ser cristão não por obrigação, mas por amor. Viver a fé sabendo que é este instrumento que vem com a força do Espírito Santo que Deus nos envia do céu para sermos luz no mundo, presença da comunidade, presença da fraternidade, presença da partilha, do amor e da generosidade. Que neste domingo, dia do Senhor, dias Domini, Deus vos abençoe, vos guarde, ilumine o teu coração, a tua vida, te dê a paz, o Shalom de Cristo. A paz esteja contigo. Estas palavras de Jesus entre no vosso coração, na sua casa, na sua família, nas suas decisões. Te dê esta paz, não qualquer paz, não é a paz do mundo, mas uma paz que vem do céu, enviado com a força do Espírito Santo de Deus, para romper as barreiras do mundo e nos colocarmos como força do ressuscitado, as testemunhas de Jesus Cristo presente no mundo. Te livre de todos os males e te dê esta paz, este Shalom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.